Olá, Capricórnio! Essa é a sua leitura para o mês de julho com as principais energias, previsões e conselhos para o seu signo. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, de curtir, comentar e compartilhar. Isso ajuda muito o canal a crescer e os vídeos chegarem para mais pessoas. Lembrando que essa é uma leitura geral. Se não ressoar com você, veja também os seus outros signos fortes do seu mapa astral aqui mesmo no canal. Então vamos começar. Bom, Capri, julho vem como um mês intenso, aqui aparece muita energia de ânimos exaltados, conflitos, discussões, pessoas briguentas, ambientes carregados e muita energia de confronto coletivo. E o mais interessante é que não parece ser um conflito isolado entre duas pessoas. Aqui parece um ambiente inteiro contaminado por tensão. Pode ser um ambiente familiar, ambiente profissional, grupos, amizades, redes sociais, discussões ideológicas, política, religião ou qualquer situação em que as pessoas estejam mais preocupadas em atacar do que em conversar. E a leitura traz uma observação muito importante. Essas pessoas não querem debate. O que elas querem mesmo é confronto. Então, cuidado para não cair nesse tipo de dinâmica. Porque aqui aparece muito forte uma energia de qualquer coisa vira briga. E talvez alguns capricornianos até estivessem envolvidos nisso antes, ou indignados, ou tentando argumentar, ou tentando trazer lógica. Só que a sua energia muda no meio da leitura, porque você começa a perceber que isso não vale a pena. E isso é muito importante, porque aqui a leitura mostra claramente dois caminhos, o caminho da massa e o caminho do discernimento. E você está sendo chamado justamente para sair dessa energia coletiva da treta, porque algumas pessoas aqui parecem viver disso. São pessoas que gostam da provocação, gostam da confusão, gostam do embate, gostam do conflito e usam qualquer assunto como pano de fundo para descarregar a agressividade. Então a questão nunca é o tema, é a necessidade da guerra. E talvez o maior aprendizado de julho seja: nem toda batalha merece a sua energia. Inclusive, a leitura traz muito forte a ideia de neutralidade estratégica, porque às vezes você não precisa provar nada, não precisa convencer ninguém, não precisa mostrar que está certo. Tem situações em que o melhor movimento é simplesmente não entrar. E isso não é fraqueza, é inteligência emocional. Porque aqui aparece muito forte você lidando com pessoas extremamente rígidas, pessoas que não mudam de opinião, não escutam, não refletem e transformam tudo em disputa. Então a leitura pergunta: vale mesmo a pena gastar a sua energia nisso? E talvez não. A energia da lua apareceu 3 vezes na sua leitura, então julho vem extremamente lunar para você. E a lua fala de mistério, silêncio, estratégia, ciclos, oscilação, instabilidade, fases e também do que fica oculto. Então o conselho aqui é muito claro: se preserve mais. Nem tudo precisa ser dito, nem toda opinião precisa ser exposta, nem todo projeto precisa ser compartilhado, porque a sua leitura mostra muito uma energia de quanto menos falarem da sua vida, melhor ela flui. E talvez você esteja percebendo isso, porque aparece muito forte gente olhando demais, gente opinando demais, gente criando resistência ao seu crescimento, ou pessoas que se incomodam quando você muda de fase. Então, julho pede muito mistério. Faça seus movimentos em silêncio, principalmente porque também aparece uma nova jornada acontecendo na sua vida. Pode ser uma viagem, férias, mudança mental, mudança de perspectiva, reorganização emocional ou até um novo caminho físico mesmo. Mas é como se você estivesse entrando numa nova fase internamente, e talvez por isso certos ambientes estejam ficando tão desconfortáveis, porque você já não vibra mais da mesma forma. Inclusive aparece muito forte uma figura feminina mais velha, que pode ser mãe,
avó, sogra, chefe, matriarca ou uma mulher muito forte dentro da dinâmica familiar ou emocional. E essa pessoa parece carregar uma energia muito rígida, uma visão mais dura da vida. Então, aqui também pode existir manipulação emocional, imposição, controle, cobranças ou ambientes em que você sente que precisa pisar em ovos. E a leitura é muito clara, você não vai mudar essa estrutura brigando, não vai. Porque algumas pessoas já vivem nesse padrão há anos. Então, ao invés de bater de frente, a leitura pede estratégia. Inclusive, a lua aqui fala muito, confunda. Nem sempre mostre o que você pensa, nem sempre entregue as suas opiniões, nem sempre revele seus planos, porque tem ambientes em que quanto mais você expõe, mais desgaste você atrai. E não porque você esteja errado, mas porque algumas pessoas precisam de conflito para funcionar. Então, preserve a sua paz. Outra coisa importante: julho traz muitas oscilações. É um mês muito dinâmico. Parece que tudo muda rápido, os humores mudam rápido, as situações mudam rápido e as pessoas também. Então, o conselho é: não tome tudo como definitivo, porque algumas tensões aqui também são passageiras. Inclusive, a leitura mostra algo pequeno que pode virar algo enorme se continuarem alimentando. Então, não dê corda, não aumente situações, não entre em provocações, não compre guerras emocionais desnecessárias e principalmente não abandone o seu caminho por causa do caos dos outros, porque enquanto muita gente está perdida no conflito, a sua leitura mostra você precisando focar nos seus projetos, na sua paz, na sua construção, na sua vida prática, na sua evolução. E isso aparece muito forte. Inclusive, o mês traz uma energia importante de amadurecimento, discernimento, silêncio estratégico e inteligência emocional, porque talvez a sua maior força em julho não seja vencer discussões, seja simplesmente não participar delas, e isso muda completamente a energia. Então, julho pede menos exposição, menos confronto, mais observação, mais estratégia e mais proteção da sua energia, porque o que está sendo construído em silêncio tem muito mais força. E a leitura deixa muito claro: o que ninguém sabe, ninguém estraga. Então, preserve mais os seus movimentos, preserve mais os seus planos e preserve principalmente a sua paz mental, porque você não precisa entrar em todas as guerras para provar quem você é. Bom, Capri, agora vamos para a segunda parte da sua leitura. Vamos falar sobre o Mercúrio retrógrado, que começou no dia 29 de junho e vai até o dia 23 de julho, no signo de Câncer. E vamos ver como essa energia vai impactar o seu signo. Bom, Capri, esse Mercúrio vai mexer muito mais com o seu emocional do que com a sua vida prática. E isso é interessante, porque a sua primeira parte da leitura já mostrou um ambiente extremamente carregado, com pessoas briguentas, discussões, conflitos, ânimos exaltados e muita energia de confronto. Só que agora a leitura aprofunda, porque ela mostra que o maior caos não é externo, o maior caos é interno. E talvez essas situações que estejam acontecendo ao seu redor estejam justamente espelhando um estado emocional que também existe dentro de você. Então, Mercúrio vem para provocar isso, porque enquanto você fica debatendo, reagindo, tentando convencer pessoas, entrando em discussões ou se contaminando por ambientes caóticos, você deixa de olhar para o seu verdadeiro trabalho, organizar o próprio emocional. E aqui a leitura traz um alerta muito forte. O destempero começa pequeno, mas se não for cuidado, ele cresce. Então, Júlio pede muita vigilância emocional, porque qualquer coisa pode virar uma explosão desnecessária, e isso não combina com a sua essência. Inclusive, a leitura deixa muito claro: essa energia explosiva não é natural de Capricórnio,
ela é uma contaminação, ou de ambientes, ou de pessoas, ou de situações que estão puxando você para um lugar de irritação constante. E Mercúrio vem justamente para mostrar isso. Então, talvez você perceba como certos ambientes alteram o seu humor, como certas pessoas sugam a sua paz, ou como alguns assuntos despertam em você um lado extremamente reativo. E aqui entra um aprendizado muito importante. Nem tudo merece resposta, porque a leitura fala muito sobre saber esperar, saber respirar, saber escolher as batalhas e principalmente saber quando o silêncio vale mais do que o confronto. Inclusive, a energia da Lua apareceu fortíssima na sua leitura anterior, e a leitura fala justamente sobre oscilação, mistério, emoção, profundidade e também instabilidade emocional. Então, o que Mercúrio está tentando ensinar para você é: não reaja imediatamente, porque aqui aparece muito forte uma tendência ao pavio curto. E o problema do pavio curto é que às vezes uma situação pequena vira uma guerra gigantesca. Então, Júlio pede pavio longo, calma, respiração, distanciamento emocional e principalmente não transformar tudo em uma questão de honra, porque algumas pessoas simplesmente querem conflito e você não vai mudar isso. A leitura também fala muito sobre justiça, lei e ordem. Então, cuidado para não levar certas situações longe demais. Porque às vezes uma briga pequena, um desentendimento, uma provocação ou um orgulho ferido acaba escalando desnecessariamente e aí todo mundo perde. Então Mercúrio vai mostrar muito claramente que existem batalhas que custam caro demais, inclusive emocionalmente. E aqui aparece muito forte que, às vezes, fazer um acordo simples traz muito mais paz do que insistir em vencer. Então, cuidado com teimosia, necessidade de ter razão, orgulho e disputas de ego, porque a leitura mostra que você pode perder muita energia tentando provar algo para pessoas que não querem compreender. E talvez o maior aprendizado aqui seja justamente parar de tentar convencer, porque você não precisa convencer ninguém sobre a sua visão, seus valores, suas escolhas ou a sua forma de viver. Você só precisa viver. E isso muda completamente a sua energia. Outra coisa importante, a leitura mostra que algumas pessoas próximas podem estar extremamente reativas nesse período, então não reduza essas pessoas apenas aos momentos ruins, porque talvez agora elas estejam mais emocionais, mais descontroladas, mais instáveis ou passando por fases difíceis. E a pergunta que a leitura faz é: vale a pena, Capri, destruir vínculos importantes por causa de momentos passageiros? Porque Júlio também fala muito sobre fases. A lua muda o tempo inteiro, então as pessoas também mudam. Inclusive, talvez alguém que agora esteja extremamente difícil volte ao normal depois. Então, cuidado para não tomar decisões definitivas em momentos emocionais. E cuidado também para não transformar pequenas diferenças em rompimentos gigantescos, porque a leitura mostra muito gente rompendo por coisas pequenas, por orgulho, por opinião, por disputa emocional ou simplesmente porque ninguém quis baixar a guarda. Então aqui o conselho é: simplifique, pare de transformar tudo em batalha, volte para o simples, a sua paz, a sua rotina, os seus projetos, a sua vida e o seu emocional, porque quanto mais você tenta controlar os outros, mais preso você fica, e quanto mais você tenta convencer pessoas rígidas, mais desgaste emocional você acumula. Então, Júlio pede libertação desse padrão, e inclusive Mercúrio pode testar você diretamente. Pode aparecer alguém provocando, alguém querendo discussão, alguma situação espinhosa ou assuntos que normalmente fariam você explodir. E aí vem o teste. Você vai cair na armadilha de novo ou vai escolher algo diferente?
porque agir diferente aqui não é uma fraqueza, é maturidade emocional. É entender que nem tudo precisa de reação, nem tudo precisa de resposta e nem toda provocação merece a sua energia. E o mais interessante é que a leitura termina justamente falando sobre comunicação. Porque sim, você pode falar o que pensa, mas existe diferença entre se expressar e entrar em guerra. Então, Júlio pede muito inteligência emocional, consciência na fala, responsabilidade com o impacto nas palavras, porque palavras podem acalmar, mas também podem incendiar. Então, use a sua voz para construir e não para alimentar caos. E talvez essa seja a maior cura desse Mercúrio para você, parar de lutar batalhas que já não fazem mais sentido para a sua vida. E agora, Capri, para finalizar, eu vou ler um trecho do livro Oráculo Eu Vejo Você, da Fabi Fortunato, e fica esse trecho para a reflexão do seu mês de julho. Vamos lá. A fé move montanhas. A vida já é dura demais para que você não se agarre a algo que eleve seu espírito. Precisamos crer que alguma força está regendo tudo isso e confiar no processo. Acenda a chama do seu coração e creia que tudo vai ficar bem. Repare, por mais desafiador que seja o momento, tudo no final dá sempre certo. Bom, Capri, eu vou parar por aqui. Muito obrigada e eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau.